Boa noite, pessoal. Vamos entrando, vamos conversar sobre esse tema da sorte. Tema que todo mundo quer saber, né? Porque afinal de contas, sorte existe ou não? Vão entrando, vão dando um oi, vão contando para mim como que tá o áudio, se vocês estão vendo e ouvindo bem. Vai dar o pessoal entrar. Boa noite, adriáticos. Tá me ouvindo? Ouvindo Muito e bem. Luciana, vendo. Luciana, conta pra nós se tá. Ah, vai ganhar na Mega virada? Conta pra nós se tá tudo certo com o áudio e vídeo aí. Opa, se ganhar na Mega da virada, você conta se existe sorte ou não. Muito bem. É isso, né, Laís? As pessoas querem saber essa história de sorte, ela existe, ela não existe, como é que é, né? O pessoal ficou meio curioso aí depois da última live, será que existe ou não? Pois é, muito falado, nunca, né? As pessoas usam muito essa frase, nunca foi sorte, sempre foi muito trabalho e dedicação que fez a É, gente chegar acho lá. que essa frase é meio recente dessa onda autoajuda, vamos dizer. Positiva, dessa Isso. positividade que às vezes vai levando pra gente assim, então não é só uma questão de sorte, é só eu trabalhar muito, eu investir muito, que eu vou ter ali o retorno que eu quero. Isso aí é garantido. Uma positividade até meio tóxica, né, às vezes. Porque aí a gente vai para esse alto desempenho, né? Ali, né? Um alto padrão de desempenho para que a gente possa ganhar aquilo que a gente quer, receber aquilo que a gente quer. Né? Isso. E Então, essa aí história da sorte. aí fica aquela certa ditadura ali, né? Vamos para este alto desempenho. Pessoal queridíssimo que está aí, boa noite, Nick, boa noite, Luciana, mamãe está por aí, a Amália, a Luz, muito bem, pessoal todo aí. E aí vão contando aí para nós, né, se vocês quiserem, que ideia vocês têm, né? Se vocês concordam com essa máxima aí recente que existe de que nunca foi sorte, né? Se a sorte existe Será? mesmo ou não. Será que existe sorte? Será que não existe sorte, né? O que vocês acham, né? A Luciana já falou que se ela ganhar na Mega Sena aí da cena da virada, não sei, ela vai contar para nós que a sorte existe. Então, estarei Aí tem que torcendo. jogar, tem que jogar, tem que jogar, né? Essa informação é bem importante, né? Porque ganhar sem jogar fica difícil. Boa noite, A Paula. probabilidade fica pequena, né? É, não, fica nula. A menos que alguém faça um bolão e coloque seu nome nesse bolão, né? Aí de É, repente te conta, ah, fiz um bolão aqui, paguei pra vocês e ganhou na Mega Sena da virada junto com a gente. Mas se não for assim, é. não ganha. Quem travou? Eu travei, Laís travou. Da minha, da minha, da minha operadora. Ah, dessa Desculpa, operadora. gente. A Paula Mas tá voltou, dizendo, né? sempre falo que vou ganhar e nunca jogo. Aí, Paula, só Aí se vai tiver ficar um um pouquinho bolão aí difícil. que alguém te colocou, porque senão não vai ganhar. Exatamente. E aí, Muito será bem, que essa questão, Laís. será que a probabilidade, né? Como a gente está falando aqui, bom, se não jogar, não vai ganhar. Será que a probabilidade tem a ver com sorte ou não? Probabilidade e sorte estão ligadas ou tem diferença? Vamos falar Dá sobre isso também. para dá para mensurar um pouco aí, né, em probabilidade, a quantidade de sorte, né? Sorte é mensurável, né? Dá para ter um cálculo matemático de sorte? Muito bem. Vamos falar um pouquinho de conceito, não um conceito tão estrito assim, mas vamos pensar um pouco em conceito. O que é sorte, né? Uhum. Então, na verdade, se tem estudado muito sobre a questão da sorte, e principalmente ligada ao sucesso, né? Então, todo mundo quer falar assim, bom, algumas pessoas, elas têm sucesso porque elas têm sorte, né? Claro, tem trabalho, mas tem sorte. E aí, como que funciona isso? Será que existe mesmo essa história da sorte? Foram pesquisar, foram estudar, né? E descobriram aí que a sorte, ela realmente existe, mas tem algumas questões ligadas a ela. Vamos falar sobre isso hoje. Para isso, vamos começar entendendo, claro, o que é sorte, né? Alguns dizem que sorte é estar no lugar certo, na hora certa.
Dá para prever isso? Né? Olha lá, qual que é a Olha que legal probabilidade? Ah. o que legal que o Mickey falou, né? A vida nos dá várias oportunidades. Eita, peraí que sumiu aqui. Aqui. A vida nos dá várias oportunidades que consideramos sorte, mas às vezes deixamos passar. E ele contou que ele sempre joga. Então, a Então a probabilidade dele tá mais probabilidade alta. aumenta. Exato, exato. Aí, A Paula, probabilidade você é tá, você clara. tá, você tá para baixo aí na probabilidade, ele tá mais alto. Ah. Então vamos entender o que que é sorte, né? Quando a gente fala de sorte, a sorte, na verdade, ela está ligada com um julgamento de valor. Por que isso? Porque quando acontece um evento, eu vou pegar esse evento e vou ver também se esse evento ele é positivo ou se ele é negativo. Quando o evento é positivo, né, eu julgo Foi ser sorte. positivo, eu vou dizer que foi sorte. Quando o evento é negativo, eu digo que é azar. Bom, alguém ganhou na Mega Sena, mas perdeu o bilhete. É sorte? É azar? Vai depender de como eu vou dar continuidade a essa história. Né? Então, isso é importante da gente entender que a sorte também depende de um julgamento interno, Tem não uma coisa só relativa ali na de uma sorte, né? variável. Tem uma coisa relativa, tem uma coisa que vai depender do olhar que eu tenho sobre aquele acontecimento ali. Né? Tipo, a Luciana falou que é descuido. Ganhou, perdeu o bilhete é descuido. Com certeza. Sim, pode ser também, né? Mas, É. mas acho que, até pensando em outro exemplo, né? Exemplo, por exemplo, bater o carro, né? Ou essas coisas que às vezes acontecem, que a pessoa fala foi azar, mas depois às vezes ela muda e fala, não, foi sorte, né? Uhum. Então, tem uma coisa que é a probabilidade, né? Então, a probabilidade, ela existe, a probabilidade, ela é matemática, ela é estatística, né? E a probabilidade, ela é feita através de um estudo de uma população ali específica. Então, quando você pensa aí de bater o carro, bom, qual que é a probabilidade de você bater o carro passando no sinal verde? É uma. Passando no sinal vermelho é outra, né? Então, a probabilidade de você bater o carro no sinal verde é, sei lá, 3%, 2%, muito pequena. Né? Uhum. Isso não tem a ver com sorte ou com azar, isso tem a ver com estatística, com controle, com frequência de que isso acontece no mundo. Uhum. Mas tem um ponto, claro, é diferente a probabilidade da sorte, só que eu posso incluir dentro da probabilidade a sorte. Então, eu atravessei ali o sinal verde e bati o carro. Uhum. Isso é um azar ou isso é uma sorte? A princípio, que azar, né? Você atravessou Que o sinal azar. vermelho e bateu o carro, né? Não tem nada Pois de é. bom nisso. Não. Mas aí eu bati o carro e aí a pessoa que bateu em mim no futuro se tornou meu marido, né? Se tornou a esposa. E aí, é Rolou sorte ou azar? um Com um crush no crush, no crash. crush, No no crash. crash, um crush no crash, e aí, futuramente, a gente fica botando relacionamento. E aí, como que eu vou olhar para esse evento? Eu vou ver como algo que foi um azar ou como algo que foi um evento de sorte? Foi sorte, encontrou o Foi amor da sua sorte, vida pois é. na, Aí é na, na uma boa trombada. esposa, ou é um bom marido. Ah, então aí foi sorte. Bom, não, mas aí foi um péssimo marido, uma péssima esposa, aí foi azar. Então veja como essa Muda. qualidade da sorte, né, de ser sorte, né, essa qualificação de ser sorte ou azar, vai depender muito da consequência daquele evento, né, do que está acontecendo ali, de como que eu vou ler aquele ambiente. Isso é um ponto importante da gente perceber, né, que vai depender desse olhar que eu vou ter sobre o evento também, né? Uhum. Então não é só uma questão de uma probabilidade ali, de uma coisa matemática, mas tem a ver também com o seu olhar perante aquele fato, aquele dado matemático ali que aconteceu. Né? Sim, é Você bem. pode olhar como sorte ou azar, dependendo da leitura que você faz daquele momento. Sim. Claro que dentro da probabilidade, é o que a gente falou, dentro da probabilidade eu posso ter um julgamento de valor, né? Achar que é Uhum, positivo ou negativo, né? uhum, Dependendo daquilo. Mas a probabilidade, ela tá ligada com uma outra coisa, que é a frequência que eu faço isso.
né? Então, como a probabilidade é um estudo da frequência de que aquilo pode ocorrer ou não, então vai depender de quanto eu faço aquilo, né? Se eu Se você passar no sinal joga, vermelho, né, com sim, muita frequência, a probabilidade vai aumentar. vai aumentar e eu vou ter o azar, né, ou a Uhum, sorte de bater o uhum. carro, vai depender, Acho que mais para né? azar do que para sorte, mas enfim. A mesma coisa, se você joga na loteria lá, tarará, a sua probabilidade aumenta. Sim, exatamente. Então aí vai ter a ver também com essa questão da frequência. Por que que isso é legal da gente falar, né, dessa questão da frequência? Porque nos estudos falam muito sobre as pessoas sortudas serem pessoas que fazem coisas com frequência, elas se arriscam com frequência, se expõem a situações novas com frequência. Então, a probabilidade dela ter sorte, né, e não Claro. azar, pode acabar sendo maior mesmo, né? Uhum. Porque é o comportamento dela diante das situações da vida que vão fazer com que ela tenha mais sorte do que azar. Né? Está circulando mais, né? Está circulando mais, exato. Tem algumas variáveis que interferem, sim, na questão da sorte. Então, tem um livro muito legal que fala, estuda um pouco sobre a questão do sucesso, porque ele queria, né, o autor queria entender o que fazia algumas pessoas ter sucesso ou não, se era simplesmente um talento, um dom, uma frequência de horas, de tempo dedicado àquilo, ou se tinha eventos de sorte mesmo, né? Esse livro chama Outliers, né? Fora de série, que é mesmo um estudo de vários perfis aí de pessoas que tiveram sucesso. E Depois dentre a esses gente estudos, põe uma fotinho lá do livro nos nossos stories para quem quiser sim, ler. isso. E aí, por exemplo, as pessoas que eles fizeram estudos lá, né, de um time acho que foi de hóquei do Canadá, enfim, de um time de futebol, de esportivo lá, e as pessoas que tinham talento. E as pessoas que tinham talento ali, que realmente se tornavam grandes jogadores, eram pessoas que nasceram no começo do ano, nos primeiros meses do ano. Coincidentemente, mas que coincidência é essa, né? Vamos entender. E aí eles foram entendendo que, na verdade, as pessoas que começaram, faziam as atividades, né, estavam no começo do ano, elas tinham um desenvolvimento mais rápido, né? Claro, Claro, em tinha. comparação àquele que nasceu no final do Nasceu em ano. dezembro, então um ano à frente, né? Tanto que a gente vê, por exemplo, na escola mesmo, que as pessoas que nasceram ali no Até julho. outubro, novembro, dezembro, elas têm que ir um ano antes, né, atrás ali, porque Uhum. a capacidade de maturação, de compreensão vai ser diferente, né, da possibilidade de absorver aquilo. As É, pessoas que seis, nasceram no começo do ano, 6 meses, falando de evolução, né, na vida adulta, é totalmente diferente de 6 meses na evolução de um bebê. Né? Um bebê de uhum, 0 e 6, de 6 e de 1 é totalmente diferente. Então tem uma grande diferença ali no período escolar, né? Nesse período. uhum. Então isso era uma variável que acontecia ali, né? Então não era só um evento de ter ali a, a estrutura física, né, para isso, né, altura e tudo mais, mas uma questão da maturação desse organismo. Então, era uma Uhum. variável que acontecia e que você não tinha controle, É, e no né? Você não esporte faz escolhe muita o dia que você... diferença. E você não escolhe o mês que você nasce, né? Você nasceu, contar com a sorte essa parte, né? Se você Ou quer seus fazer pais decidiram esporte, escolher um pouco ali o mês que você não vai nascer, mas você não vai você está escolher. controlado. Você não vai É. escolher. Até porque tem eventos que, né? Às vezes Sim, fazem você nascer sim, antes, nascer sim, depois. Então, não é uma coisa sim. que dá muito controle, né? Não vai dar tanto para escolher o signo do seu filho, tá? Não, não vai. Outra coisa que eles verificaram muito que acontecia em alguns casos é a frequência, como a gente falou, a probabilidade tem a ver, a sorte tem a ver com, de algum modo, com uma probabilidade nesse sentido de frequência, né, de exposição àquilo. Então, as pessoas Uhum. que se expunham muito, horas e horas e horas, àquele mesmo trabalho, obviamente ganhava mais habilidade, ficava mais ágil Mais tempo. naquilo, né? Então, conseguiam ter um desenvolvimento melhor naquele evento, naquela atividade. Né? Então, a frequência dedicada a isso era muito importante. Que é uma das questões de, nunca foi sorte, foi trabalho. Sim, foi trabalho, foi empenho.
Mas tem uma outra variável que é a disponibilidade de horas que você tem para se dedicar a essa tarefa que você quer, né? Então aí é uma outra Uhum. variável, né? Outra variável que acontece em relação à sorte que você não escolhe é o contexto familiar, né? Como Sim. funciona a sua família, qual a dinâmica, que filho que você É, é, você sim, é, digo, mais velho, mais novo, do meio. porque você Né? pode estar numa família em que você tem que, sei lá, trabalhar muito em casa, ajudar muito em casa, você não tem tempo para ficar se dedicando tanto àquela atividade que, né, você quer se dedicar. Agora, você está numa família que te proporciona todo um conforto, toda uma infraestrutura, você já vai ter muito mais tempo para se dedicar àquilo que você quer alcançar, né, quer conquistar. Então, tem essas variáveis que não dependem de você, dependem do contexto de forma geral. Uhum, uhum, sim. Então, são coisas que a gente. E os pais também, né? Então, assim, outra coisa que você não vai ter controle é a forma como a educação vai ser feita, o estímulo, né? O olhar desses pais, né? O que eles querem direcionar na vida desses filhos. Também é uma variável que a gente não tem controle. Que Uhum. pode ser um evento de sorte, né? Então, por exemplo, pais que ensinam educação financeira para os filhos. Alguns, nem todos os pais ensinam educação financeira para os filhos. Alguns ensinam. Então, bom, Sim. esse filho lá na vida adulta, ele vai ter um outro olhar sobre a questão financeira, né? Não Então, vai, tem não que... vai, não vai cair numa cilada tão facilmente quanto aquele que não teve uma educação financeira, né? Vai ser mais difícil ele se deslumbrar com o cartão de crédito do que aquele que não teve uma educação financeira. Uhum, uhum. Então, são eventos de variáveis que não são controladas, né? Não tem como você controlar muito, e que realmente são eventos de sorte, porque isso pode trazer uma resposta positiva e que não necessariamente tem a ver com talento ou com dom, mas com algumas questões incontroláveis aí. Isso. Gente, conta para nós se vocês estão acompanhando, se está dando para entender, se estão conseguindo, né, captar a mensagem aí, do que se deu para acompanhar até aqui. Não é algo tão simplesinho assim de entender, mas, né, se tiver complexo, fala, a gente retoma aí. Laís, tem um perfil, assim, tem uma certa característica geral, assim, dos Dos aspas, sortudos? sortudos, além da probabilidade de dizer que eles nasceram mais, né, que os que nasceram no começo do ano, no caso do esporte, têm mais sorte do que os que nasceram no final do ano. Então, existe, né? Existe um perfil de sortudo, porque é isso que os estudos foram confirmar. Mas espera aí, por que umas pessoas têm sorte e outras não? São Uhum. trevos de quatro folhas, é bater na madeira, né? Assim, o que que... Usar uns patuás, fazer Os umas patuá, festas. que mandinga que rola, Que né? mandinga que rola. Conta pra nós essa mandinga aí que quer fazer também. A Luciana que vai jogar aí, né? A Luciana tem que Mas saber é qual uma mandinga que é. mandinga. Então, há alguns perfis, né? Quer dizer, há um perfil que está ali elencado da forma, né, do comportamento das pessoas sortudas. Uma delas, Uhum. como a gente falou, é que elas se expõem, né, aos poucos elas vão fazendo as atividades, elas vão se expondo e vão usando dessa exposição para interagir com os outros. Então, são pessoas que têm uma espontaneidade maior nesse sentido, porque elas vão fazendo aos pouquinhos e vão usando essas interações a favor delas. Então, de algum modo, elas vão se Elas vão preparando, praticando. elas vão praticando nas relações, vão praticando nas oportunidades. Então, elas não estão paradas ali no mesmo lugar, elas sempre estão fazendo alguma coisa, sempre estão fazendo um pouquinho, né? Aprendendo um pouco aqui, treinando um pouco ali, experimentando um pouco ali, se relacionando um pouco mais aqui e, consequentemente, aprendendo um pouquinho de habilidade nesse relacionamento daqui, aprendendo um pouco de habilidade naquela questão de trabalho ali, né? Uhum, uhum, sim. São pessoas também que elas conseguem lidar muito bem com mudanças. Então, elas não se desestabilizam diante das mudanças, que são os imprevistos da vida, né? Acontecem, imprevistos acontecem e diante da mudança ela não vai se desestabilizar, né? Ela contém uma segurança interna que faz com que ela consiga
ter uma flexibilidade diante dos imprevistos, diante de uma mudança que vai acontecer, não ficar pegada. Ah, meu Deus, aconteceu aquilo, agora não tem mais isso. Não. Ah, aconteceu, aconteceu, bora lá, vamos ver o que tem aqui Vamos para fazer. pensar a próxima estratégia. Um cérebro um pouco mais preparado também para ter essa flexibilidade, né? Seja isso uma Uhum. questão genética, seja isso uma questão da formação, né, do desenvolvimento dessa pessoa, mas uma característica do cérebro que possibilita que ela tenha essa resiliência também, essa flexibilidade de, ok, isso aqui deu errado, deixa eu ver todas as outras estratégias. Porque como elas vão fazendo, elas vão se expondo mais, né? Fazendo mais atividade, se expondo mais, isso vai dando uma segurança. E o Porque repertório. no repertório. Então, elas vão conseguindo ler o ambiente de uma outra forma. Mesmo que elas não é uma coisa assim tão controlável nesse sentido de, eu vou pegar tudo aqui, né? Então, é diferente do ansioso. Então, o cérebro ansioso, ele está atento o tempo todo, mas ele não está relaxado, né? O funcionamento do sortudo, fale, você ia O perguntar. cérebro ansioso, ele na verdade não está aprendendo nada, né? Ele está só perdendo ali, porque ele está atento o tempo inteiro, em um estado de alerta, não consegue nem a parte de cima do cérebro processar a informação. Então, é Uhum, um cérebro que está atento, mas na verdade ele está ligadão, ele está muito louco. Agora, uhum. já o outro cérebro, ele fica atento porque ele está aprendendo, ele está fazendo associações, ele está fazendo, né, estabelecendo ali linhas entre as coisas. Ele está coletando, né? Ele está coletando dados, Isso. ele está coletando informações. Então, mas não no sentido de vou pegar isso aqui, né? Vou ficar em alerta ali, mas no sentido de interessante isso. Sabe, de aprender mesmo, de ter interesse, né, do que está acontecendo ao redor. Uhum. Então, eles têm um olhar mais amplo. E alguém me contou uma história, que agora eu não vou lembrar quem foi, que é a história do bombeiro, que estava tendo um fogo, né, no, numa Incêndio? casa, e aí chegou um incêndio, isso, e aí os bombeiros chegaram para apagar, e eles estavam apagando na cozinha, né, só que eles apagavam, né, jogavam água, jogavam, não apagava, não apagava, não apagava, de repente o chefe ali dos bombeiros, ele falou, todo mundo sai, saia todo mundo daqui agora. E a hora que eles saíram, a casa caiu inteira, porque na verdade esse fogo estava acontecendo no porão. E aí depois ele foi tentar, né? As pessoas perguntam, mas você sabia que estava acontecendo no porão? Né, como que foi essa sua resposta? Né? Bom, que sorte, né? Que sorte de Uhum. todo mundo sair a Claro, tempo, né? Que claro, sorte claro. dele perceber isso, dele mandar todo Dele ter mundo sair. essa intuição de Essa que, né? intuição, exatamente, uma intuição, nossa, Uhum. né? E na verdade, o que acontece é que ele tinha muita experiência ali, muita informação adquirida de muitos anos. Então, o cérebro dele não conseguia dizer da onde estava acontecendo, mas ele sabia que ele tinha que sair dali, né? De alguma forma ele Uhum. conseguiu ler o ambiente, que aquilo era perigoso, que eles tinham que sair dali agora, porque senão algo muito ruim ia acontecer. Uhum. Na verdade, é toda essa informação da experiência de anos, do trabalho praticado, com essa leitura mais apurada, que fez ele tomar essa decisão. E aí depois ele foi raciocinar, tentar entender, né, o que aconteceu. Mas na hora mesmo ele não conseguia explicar, dizer, bom, eu vi que era do porão. Não, ele não viu que era do porão, ele só percebeu que eles tinham que sair de lá, né? Não teve Então, na assim. verdade, essa intuição, na verdade, ela não é uma intuição, né? Ela é uma capacidade de ler o ambiente com mais clareza, vamos dizer assim, baseado nas experiências, na história de vida, né? Sem desmerecer É, quem acredita na intuição, tá? é uma intuição porque eu vou coletando, né? Eu vou organizando essa Uhum. informação e de repente a intuição nesse sentido de eu não sei. Eu não sei. Quando tem uma intuição, você fala assim, não é que você fala assim, eu sei que vai acontecer isso por conta disso, disso, não. Você fala assim, sei, tô sentindo alguma coisa, assim, né? Eu não sei muito bem explicar, mas eu sinto que não é para fazer, eu sinto que é para fazer. Sinto que eu tenho que Né? sair daqui. Porque você, de alguma forma, está coletando informações e por ter mais vivência, por ter mais experiência de vida, você está cruzando essas informações, sem conseguir explicar muito bem como, mas cruzando essas informações, e isso te dá uma capacidade melhor, uma sorte, né, para lidar com essa situação. Porque quando a gente for pensar, por exemplo, mas e aí? A pessoa, ela jogou na Mega Sena, ela ganhou. E aí, a sorte foi sorte, sorte de iniciante.
Tem a tal da sorte de principiante. E aí é uma questão de, nossa, a pessoa nunca fez. E aí, bom, a probabilidade dela acertar é pequena, porque ela nunca fez, então não tem a frequência. Mas a gente não Uhum. tem controle das variáveis que vieram antes disso para ela acertar, né? Para ela realmente ter essa sorte. Porque ela pode estar Isso. muito atenta, muito mais atenta do que os outros, né? Porque quando a gente está Uhum, começando algo, a tendência é que a gente fique atento, né? Para não fazer besteira. E uhum, isso pode nos dar uma capacidade de processar melhor as informações. E muitas vezes uhum. aquele que não está tão atento, né, não percebe, né? Fica desatento ali. Sim, é. E a história da Mega Sena, né? Então eu vou jogar na Mega Sena. A probabilidade de eu ganhar é pequena, pode ser pequena. Mas aí eu falo, hoje é meu dia de sorte. Eu estou sentindo que é meu dia de sorte e eu vou jogar tal número, tal número, tal número. Uhum. Né? E aí esses números vêm, e vêm numa intuição, né? Por Uhum. que você jogou esses números? Sei lá, porque é a data do meu aniversário, porque às vezes eu vi. Tem um outro filme que agora eu não vou lembrar, que é Golpe, alguma coisa, que é com o Will Smith, que ele. Só vou contar um recorte, assim, que acho que Ó, o fica bem spoiler. claro isso. Não é spoiler, é só recortezinho. Ele queria que o cara acertasse um número, então eles estavam fazendo uma aposta. Eu estou falando de sorte, eles estavam fazendo uma aposta e aí, ele estava apostando, assim, uma grana muito alta. E aí ele falou assim, eles estavam num jogo de futebol americano, e ele falou, vamos fazer o seguinte, então, você vai escolher qualquer um dos números do jogador, da camiseta do jogador, você adivinha, você pensa um número, de algum número dos jogadores, e eu vou adivinhar qual é o número que você está pensando, né? Qual é a chance dele adivinhar? Né? Qual a probabilidade dele adivinhar um número que o cara estava pensando? Se não tivesse Zero. técnica nenhuma, né? Se tivesse alguma Mas técnica aí, nisso. o que eles fizeram, né? Durante o dia inteiro do cara, eles foram colocar, porque era todo um esquema que estava rolando. O dia inteiro do cara, eles foram colocando o número. Eu não lembro se era 55, o que era o número. Mas eles foram colocando. Então, o cara saía do elevador, tinha lá 55. O cara tava no táxi, ele tava lá no 55. Então, o cara viu muito 55 durante o dia inteiro dele. Quando ele chegou e ele viu lá nos jogadores 55, ele falou 55. E Uhum. aí o cara falou, o número Contou que o você ia filme. pensar. Contou o filme, não é Não, isso? tem várias outras coisas. Tudo bem, para Paula não foi novidade, porque ela falou que ela já assistiu esse filme. Paula, Uhum. se lembrar o nome, você conta para nós aí. Vamos dar Golpe golpe duplo! duplo. Isso, Obrigado, golpe muito duplo. bem. Ótimo. Muito E bem. aí, ou seja, foi um evento de sorte, foi controlado, né? Então ele tinha Uhum, noção desse controle. Ele sabia uhum, ali o número que o cara, ele foi, né, ali manipulando isso. E como que às vezes a gente está exposto a muitas informações que a gente vai retendo e a gente não sabe como. E aí a gente vai usar essas informações sem querer, né? a gente sonha assim, né? A gente retém informações e à noite a gente junta tudo e faz um sonho, né? É. Informações que a gente nem percebe que reteve. Uhum, Então, talvez a sorte tenha um componente de se estar preparado, não é só um componente de trabalhar arduamente, se dedicar àquilo, né? Ah, sei lá, eu quero construir uma caneta, então para eu ter sorte construindo essa caneta, eu trabalho em cima da caneta, mas toda a minha relação com lápis e canetas e borrachas e, uhum, né, usando esse exemplo, uhum. são coisas que podem me dar sorte, né, me preparar para que eu tenha uma eficácia maior naquilo. E aí uma coisa vai levando a outra, porque assim, você vai se preparar porque você vai se expondo à experiência, então você vai fazendo aquilo, vai praticando. Aí você pratica, aí dá certo. Aí é Uhum, sorte. Então aí eu uhum, tenho sorte, aí eu internalizo isso, eu tenho sorte. Então eu me sinto sortuda, me sinto uhum, otimista em relação aos passos que eu vou dando, porque eu vou conseguindo fazer isso. Então eu vou tendo um posicionamento também mais otimista. E quando as coisas uhum, dão errado, eu não vou usar, tipo, nossa, tá vendo? Tudo dá errado para mim. Não. Deu errado, beleza, eu vou dar um jeito, porque afinal de contas eu tenho sorte. Então, olha como a forma como eu vou julgar, lá no começo da live que a gente estava falando, esse evento também vai ter com a forma que eu vou me expondo, vou lendo, vou construindo meu raciocínio, a minha forma de enxergar
para dizer que eu sou sortuda e que eu sou otimista, né? Porque as pessoas sortudas, elas são otimistas, elas não vão arriscar ou ir para uma atividade nova pensando, vai dar muito errado isso, Sim. né? Elas vão para Não, uma atividade com a certeza absoluta de que aquilo vai dar certo. Porque vai dar elas já certo. foram várias vezes para pequenas atividades e essas atividades deram certo. Algumas várias deram errado, mas algumas deram certo. E aí elas ficam, Então, né? isso. O que ficou registrado? Que dá Uhum, certo. Que a uhum. probabilidade, né? Estamos falando da probabilidade, a frequência que dá certo é maior do que a que dá errado. Agora, se eu me exponho pouco, se eu faço poucas atividades e vai dando errado, eu vou lendo que dessa forma, bom, tudo dá errado para mim. Como eu tenho azar, né? E Sim. aí eu vou me E posicionando de uma até, forma mais pessimista. até inclusive o comentário da Paula aqui, né? Sorte para mim é estar preparado para a oportunidade, né? E você está Uhum, preparado para a oportunidade quando você se expõe a uhum, diversas, né, oportunidades, né, a um leque muito amplo de possibilidades, de oportunidades, enfim. Aquela pessoa que ela não tenta, que ela não circula, que ela não está em contato, ela tem um repertório muito baixo, ela não está preparada, porque a gente, uhum, né, consegue ter um preparo aqui, mas a gente transfere isso para lá, né? uhum. Sim, a Então gente eu vai tenho usando vivências. isso a favor. Claro, né? Não é, a vivência ela não é limitada, né? Você vai adaptando isso. Isso vai te dando muito Uhum, repertório, né? uhum. Então, e quanto mais você vai fazendo isso, mais você vai se sentindo capaz, que é a história que são mais seguros, né? Então, os perfis sortudos, eles são mais seguros de si, porque eles sentem confiança na capacidade deles. Então, são pessoas mais autoeficazes, que a gente fala. E Uhum. esse conceito de autoeficaz, na verdade, ele é um conceito de um psicólogo, que é o Albert Bandura, que foi estudar essa história, né, do perfil sortudo, algumas pessoas que conseguem mais, com mais facilidade as coisas. E aí ele falou, né, sobre esse conceito de autoeficácia, que é essa crença que a gente tem da capacidade de conseguir as coisas, de ter influência sobre as coisas que a gente faz. Então, eu faço, eu consigo, eu me sinto autoeficaz, eu tenho influência sobre aquilo. Uma E certa que autoestima ali. é uma certa autoestima, mas a autoeficácia, ela tá ligada com o A imagem conceito. que eu tenho, a imagem que eu tenho de que eu consigo fazer, que eu dou conta do recado. Na verdade, é assim, é a imagem que você tem organizada de você. Então, você sabe o que você é bom, Hum, você usa isso a seu favor. Você sabe o que hum. você não é bom, você Você vai usa isso a fugir seu um favor. pouco. Você vai fugir um pouco de Você fazer, vai vai terceirizar, tá vai pedir para o desviada. outro. Aham, Uhum. E você sabe o que você. Na verdade, você sabe o que você não sabe. E que você ok, pode treinar, ok. experimentar, fazer, Uhum. se Não aprimorar. sei. Né? Não sei se eu Então, sou boa para falar em público, então eu vou tentar falar em público para ver como é que eu me saio. Vi que eu sou muito ruim para uhum, falar em público, então eu vou uhum. tentar fazer algo com relação a isso. Vi que eu sou muito boa para falar em público, vou usar essa minha potência aí como uma Isso. Então, qualidade. justamente porque eles se expõem, né, a novas Uhum, experiências, eles vão fazendo isso. Então, vão ficando mais autoeficazes porque vão organizando. Olha, isso aqui eu fiz, isso aqui eu sou ótimo. Isso aqui eu fiz, isso uhum, aqui não sou bom. Não vou usar isso a uhum, meu favor. Isso uhum. aqui eu ainda não fiz. Vou fazer, vou ver qual é que é, vou treinar isso aqui. Vou ver se vai ser Organiza, bom para mim ou não. organiza uma autopercepção, né? Isso, vai organizando essa autopercepção. Então, esse conceito de autoeficácia, que as pessoas sortudas são mesmo autoeficazes, está ligado tanto com essa questão desse autoconceito, que é o que eu percebo Uhum, de mim, então eu estou percebendo que eu sou bom nisso, eu estou percebendo que aquilo não funciona para mim, estou percebendo que eu posso experimentar. uhum, E a essa aprendizagem social, que é o que o Bandura uhum. falava, que é essa capacidade de se expor a novas experiências, de testar, de estar disponível. Não vai ter medo do novo. E vai se É novo, desenvolvendo. vai lá, vou ver qual é que Uhum, é. Vou ver como é que uhum, vai bater isso em mim. Para o outro funciona de um jeito, mas para mim, não uhum, sei, vou testar. uhum. E quando a gente testa de novo, o que, que acontece? Você vai criando essa nova imagem de você. Você vai falando, olha, testei, é bom, nossa, consigo, sou segura, dou conta de fazer isso, me sinto sortuda.
né? Vou construindo um repertório para funcionar diante das oportunidades da vida, né? Como a Paula estava falando, diante dos desvios da vida que vão acontecendo, né? Então, não deu certo aqui, eu não vou me paralisar por isso. Eu sou uma pessoa sortuda. Eu vou usar isso a meu favor. Né? Não vou parar, não vou desistir. Né? Porque eu sei que eu fiz várias atividades já, e eu sei que isso faz parte. Isso não é algo que paralisa, mas que constrói. Isso, exato. E aí até um pouco ali retomando, né, o que o Mickey falou, né, de termos as oportunidades e às vezes a gente deixa passar. E às vezes deixamos passar também porque acreditamos que não somos capazes ou acreditamos que não vamos dar conta, né? Então, como estas habilidades, né, elas são extremamente importantes para a pessoa ir lá, mesmo não tendo Sim. probabilidade, tentar e dar sorte. E isso, essa questão da autoeficácia que a gente está falando, é uma coisa que a gente sempre fala, que é a questão de você ter esse autoconceito seu, né? De você perceber o seu limite. Então, se você a gente até tem um nome isso que chama ilusão de controle. Eu tenho a ilusão de que eu estou no controle, mas eu não estou. O autoeficaz, ele não tem a ilusão de controle. Ele realmente, ele é autoeficaz porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe no Então, que ele tem controle e no que ele não tem. E no que ele exato. não sabe se ele tem, se ele não tem. Isso. Então, se eu não. Nossa, eu pegava 40 quilos na academia, e aí eu fiquei um ano parada. Eu vou chegar lá, eu vou fazer. Vou pegar 40 quilos. Peguei uma semana, 2 semanas, segunda semana, e já tô pegando 40 quilos de novo. Isso é uma ilusão de controle. Aí vai o quê? Vai machucar, e vou falar, olha que azar, né? Olha que azar. Voltei, tava tudo bem. Aí parei, voltei, só azar de não machucar. Outro caso, não, ele sabe, bom, peraí. Fiquei Tô um ano lá, parado. parado, vou pegar o peso devagar, vou reconstruir isso, aí até um momento que ele sente que, ok, dá para pegar os 40 de novo. Vou pegar os 40 de novo. E não vai se machucar, e vai ter uma boa leitura sobre aquele evento. Né? Então, tudo isso faz diferença nesses posicionamentos das oportunidades, da forma como eu vou encarando as questões aí relacionadas ao meu posicionamento na vida, né? Se é autoeficaz ou não. Sim. Outra questão que aí as pessoas falam que sorte também está ligada com privilégios, né? Então, de Sim, alguma forma, ter sorte, ter privilégios, na verdade, é ter sorte. Quem traz tem sorte. privilégios tem sorte. O que vocês acham? Vocês acham que ter privilégio ajuda com a sorte ou atrapalha? A gente sempre ouve essa história de que fulano tem privilégio, deu sorte porque tem privilégio, deu sorte porque tem QI, né? Tem quem indica, tem uma pessoa ali e tal, tem esse privilégio ou aquele, nasceu num berço de ouro, tem uma estrutura familiar que possibilita, então traz sorte. A Uhum. gente ouve um pouco essa história, né? Sim, a gente ouve. Mas, pelo que estudam, né? Eles dizem que, na verdade, a questão dos privilégios, ela impede, na verdade, você de ter sorte se você não abre mão de alguns privilégios. Então, se você olha que você nasceu lá numa família rica, minha família é rica, não vou precisar, nossa, vou ter esse privilégio para sempre. Não vou aprender, não vou ter experiência, Não vou não vou ter estudar, não vou me repertório, não vou aprimorar, estudar. não vou seguir a minha. Ou aquele famoso, eu tenho privilégio. O vovô era médico, papai é médico, tio é médico, a família inteira de médico. Eu odeio medicina, mas eu vou usar esse privilégio, vou fazer medicina para ser médico e bem-sucedido, sendo que, né? Exato, Lúcia, é Exato. uma faca de dois gumes mesmo. Então, por quê? Porque, na verdade, ter privilégios de um lado é bom, sim, mas quando eu tenho privilégios, eu tenho que abrir mão de uma parte dos privilégios para que eu realmente tenha sorte, né? Para que eu Uhum. realmente tenha desenvolvimento. Então, se você pensar nisso, numa pessoa que ela tem os privilégios e que ela fala, isso vai ser para sempre, e não vai investir nisso, né? Entender, quando a herança chegar nela, ela vai perder tudo. É, a Agora, já Paula, tem. A Paula até Fala. falou aqui, pode ser sorte de chegar, mas se manter vai depender, né, vai além da sorte. Uhum, Exato. exato. Porque se a gente pegar
por exemplo, o caso do, agora eu não lembro o nome dele, se é Frederico, alguma coisa assim, que é o do Magazine Luiza, né? O filho O filho da... da Bom, ele Luísa. tinha um privilégio, né? Ele tinha um Sim. super privilégio que foi nascer ali e já estava meio preparado, né? Tudo ali Uhum. pronto. Só que ele abriu mão dos privilégios, né? Ele foi trabalhar ali, né, no começo, mais baixo, foi trabalhar em outros lugares, foi estudar em outro lugar, foi entender, foi trabalhar em outras empresas, abriu mão desse lugar para ter novas experiências e chegar no lugar que ele chegou hoje, né? Que ele foi, ganhou prêmios e tudo mais nessa questão Sim, da, sim. da gerência, né? Da, Isso. E da fez. transformação que E ele ele que trouxe fez. o lado da informática, da informatização toda muito precocemente para o Magazine Luiza. E fez Uhum. vários cursos e MBAs, estudou e tal. Poderia usar aquele privilégio, tô aqui com a vida ganha, né? Mamãe tem uma mega empresa e fico aqui na vida boa. Mas, de alguma forma, né, ele foi, abriu mão de privilégio para se formar bastante. Uhum. Acho que a gente pode começar a fechar também por causa do horário, senão fica muito É. doido. Mas é Gente, isso, né? vocês entenderam? Sim, Lúcia, tanto pode ser bom como pode ser ruim na vida, exatamente. Ter privilégio pode ser bom, pode ser ruim, exatamente. Não sei se vocês conseguiram entender, se isso trouxe uma boa reflexão para vocês ampliarem um pouco. Nossa ideia é sempre essa, né? Sempre ampliar, sempre descomplicar a psicologia, né? Esse não é um tema tão simples, assim, é um pouco mais complexo, mas a ideia principal é deixar a gente com esse pensamento: será que é só sorte? Ou será que não tem sorte? Será que a sorte não existe? Será que a sorte existe? Né? Até mesmo para que você possa refletir a visão que você tem das coisas, né? A visão que você tem da sua sorte, a visão que você tem do seu preparo, né? Porque muita gente fala: não, eu tenho vários privilégios, eu não preciso me preparar, eu vou ter sorte, né? E o contrário também, eu sou sempre um azarado, não tem nada que eu possa fazer para mudar essa realidade. Então, trazer um pouco essa Uhum, reflexão. uhum. Então, assim, só para recapitular, o perfil do sortudo, né? É aquele que é otimista, que é resiliente, lida bem com as mudanças, né? Que é autoeficaz, né? Tem Que uma se expõe a autoimagem. novas experiências, Uhum, tem uma boa autoimagem. E uhum, tudo isso, por quê? Porque ele foi se expondo a situações, a novas experiências que foram construindo essas probabilidades maiores dele ter sorte na vida. uhum, exatamente. Coisa Claro mais que, como a gente complexa. falou, tem algumas variáveis que a gente não tem controle. Mas a gente pode se tornar uma pessoa aí que tem um pouquinho mais de sorte, né? Se você quiser julgar dessa forma, né? Mais sorte na vida, que é você aproveitar, se expor mais, né? Ganhar mais repertório, ter consciência do que você é bom, do que você não é, do que você tem que treinar porque vai ser bom na sua vida. Estar mais preparado para a hora que a oportunidade aparecer, saber que muitas vezes a oportunidade está ali, ela passa e ela não volta. E como a Paula falou aqui, ela acha que ela é sortuda, então ela vai jogar na loteria. Muito bem, vai ela jogar. Aproveita! A Luciana já sabe que é sortuda, já falou que ia jogar e que se ganhasse contava. Agora a Paula também vai, né, sabendo que é sortuda, agora percebendo que é sortuda, vai jogar na loteria. Exatamente, a probabilidade vai aumentar, ou pelo menos vai existir, né? Mas sim, toda esta trama de qualidades que faz com que o sortudo seja sortudo, né? Tem uma probabilidade maior de ter sorte. Sim, então. Porque alguns eventos, como eu disse, alguns eventos são controláveis, outros não, né? Então, algumas pessoas têm mais sorte de alguma forma porque tem algumas variáveis ali que estavam a favor. Mas elas Uhum, tiveram comportamentos de se posicionar diante dessas variáveis de uma uhum. forma positiva, otimista, com frequência, né? Então, uma coisa acaba E, influenciando na e outra. baseado na realidade, baseado na habilidade que ela realmente tem. Uhum, uhum. Muito bem, gente. Não sei se vocês compreenderam. Se vocês ficaram com alguma dúvida, manda para nós lá. Sempre tem caixinha. Pode mandar inbox, né, na Entreato. Se vocês quiserem, compartilhe esse conteúdo com algum grande sortudo ou com algum grande azarado, né? Alguém que possa se beneficiar aí do conteúdo, aquele que fala: não, se tiver uma chuva disso, cai aquilo, não sei o quê. Esse azarado, né, também, de repente, pode se beneficiar e parar para refletir um pouco mais, perceber quais são as qualidades aí que aumentam a probabilidade do sortudo ter sorte.
ou do azarado se tornar um sortudo. E é isso. Terça que vem, carnaval. Não tem live. Pulamos a live. Pulamos. Vamos pular carnaval, mas vamos pular a live. É o único pulo de carnaval que a gente vai dar. Então, terça que vem é carnaval, a gente pula a live. Na outra terça estamos aqui, de novo às 19h30. Obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente. E é isso, né? Até daqui 2 semanas, então. Tchau, tchau, gente. Boa semana. Um beijo. Até a próxima. Beijo.